Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 147ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os vereadores para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 146ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura, aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem... Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite a todos, caros colegas, aqueles que nos acompanham pelo canal da Câmara. Eu gostaria que fosse suspenso, por ela já se encontrar no site da Câmara, então queria que fosse suspenso a leitura. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim está em discussão. O requerimento
solicitando a suspensão da leitura da ata anterior. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências apresentadas nesta Câmara Municipal. Ofício do Gabinete 206 de 2020, de 6 de novembro de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 029 de 2020, de 6 de novembro de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egregia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 0028/2020 e 0029/2020 para que possamos colocar em deliberação. Projeto de Lei 029 de 2020, de 6 de novembro de 2020, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências, no valor de R$ 333.885,42. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 028 de 2020, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel que especifica, a título precário e na forma gratuita, com a 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e das outras providências. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de leis 0028/2020 e 0029/2020 estão em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de lei 0029/2020 e 0028/2020 foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilson Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos... público presente é Cidinha. Público que nos assiste pelo canal da Câmara. Requeiro à mesa, ao ouvido do outro plenário, que seja votado o parecer 036, o projeto de lei 029/2020, de 6 de novembro de 2020, que diz sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento e LOA 2020 e da outras providências. O requerimento oral apresentado pelo vereador Adenilson Ferreira da Silva, solicitando a votação do parecer 036/2020 ao projeto de lei 029/2020, como também a votação do projeto de lei está em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Bom, vamos colocar o requerimento do vereador Adenilson em votação. Então eu pergunto, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilson foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém? Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer
conjunto das comissões ao projeto de lei 029/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação o parecer ao projeto, como também será colocado em seguida em votação o projeto de lei. Parecer conjunto 036 de 2020, de 9 de novembro de 2020, das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 029 de 2020, de 6 de novembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura do decreto adicional suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa, interaminense, membro. O parecer de número 036/2020 ao projeto de lei 029/2020, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 029/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 029/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do referido projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 029 de 2020, de 6 de novembro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de decreto adicional especial ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Artigo 1º fica incluído nos termos do 2º e 3º, relativo às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual no exercício de 2018-2021, Lei Municipal 2.701 de 17, de 27 de setembro de 2017, e aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020. Lei Municipal 2.785 de 19, de 11 de junho de 2019, nos seguintes programas governamentais e ações do governo alteradas por esta lei, anexo 2, 3, 5 e 6, e fazem parte integrante da presente lei. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício 2020, a Lei Municipal 2.807 de 19, de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º, artigo 41 da Lei Federal 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 333.885,42 para a criação das seguintes dotações orçamentárias. Poder Executivo, Secretaria de Turismo e Cultura, estrutura e manutenção da DIV de Turismo e Cultura, da Divisão de Cultura. Pessoa física, 109 mil, pessoa jurídica, R$ 224.885,42, no total de R$ 333.885,42. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 029/2020, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, encontra-se em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 029/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar.
O projeto de lei de número 029/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas nesta sessão de hoje pelos nobres vereadores. Indicação 209 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer operação tapa-buracos ou recapeamento na Avenida Tibiriçá, nas quadras que ficam próxima ao bairro Tibiriçá e do muro de fecho do residencial Portal do Lago. Brasilino Legar Massoco, vereadora proponente. Indicação 220 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente verificar a possibilidade de conceder um abono de Natal a todos os servidores públicos municipais. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 221 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente colocar mais um papo-entulho para depósito de lixos na prainha da Orla Fluvial. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 222 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente que faça a instalação de 2 refletores na prainha da Orla Fluvial, melhorando a iluminação pública no local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 223 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente instalar um redutor de velocidade, um quebra-molas, na quadra onde fica o parque infantil do loteamento Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 224 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente instalar um redutor de velocidades quebra-mola no loteamento residencial Roussume 2. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 225 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer a manutenção no caminhão coletor de lixo que está com a embreagem quebrada. Edson Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 226 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer reparos na iluminação pública das ruas João Pereira de Souza e Yasumi Miyazaki. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 227, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente instalar um redutor de velocidades, um quebra-molas na rua Chapéu de Couro. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 228 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer reparos, operação tapa-buracos nas ruas do Vilagem Lagoinha. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 229 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente colocar mais um papo-entulho na rodovia Hélio Gomes, próximo ao Horto Florestal. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicações era só, senhor presidente. Informo aos nobres vereadores que as indicações serão remetidas ao respectivo destinatário. Esgotadas as matérias para a sessão ordinária de hoje, eu quero agradecer a presença de todos do público que nos acompanhou pela internet e convidá-los para a próxima sessão, dia 16/11, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Muito obrigado, declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.